Quando você pensa na comida do café da manhã americano, provavelmente vem à mente coisas como cereal com leite, torradas, ovo frito, panquecas, suco de laranja e café, ou até McDonald's. Mas muitos de vocês não sabem o motivo real para os americanos comerem o que comem no café da manhã. Hoje, vamos dar uma olhada nos motivos pelos quais o café da manhã americano é do jeito que é. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal Inteligência Artificial Curiosidades. Depois disso, deixe um comentário para nos dizer que tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Vamos para o vídeo. A América gira em torno de comidas práticas, rápidas, e sobretudo, de comidas baratas. Resumindo, a América gira em torno de fast food. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo a bebida favorita no café da manhã dos americanos era realmente o chá, o que faz sentido já que os Estados Unidos começaram como colônias britânicas. Como era na Grã-Bretanha. Tanto colonos ricos quanto os pobres bebiam chá, tanto pelos supostos benefícios à saúde quanto como atividade social. No entanto, foi parcialmente por causa da forte associação do chá com a vida britânica que o café se tornou a bebida de café da manhã preferida dos americanos. Em 1765, a Grã-Bretanha criou um monte de impostos, e um desses produtos era o chá. Os colonos não ficaram muito felizes com isso e fizeram protestos que incluíram o famoso Boston Festa do Chá. Mas alguns colonos foram ainda mais longe e boicotaram a bebida completamente. Essas almas corajosas recorreram a bebidas alternativas, como o café. No entanto, foi realmente durante a Guerra Civil que o consumo de café na América aumentou drasticamente. Para melhorar o foco e a resistência durante a guerra, os soldados recebiam café em vez do rum e conhaque padrão, porque é geralmente mais vantajoso ter seus soldados a 1000 por hora em vez de bêbados. À medida que mais e mais café era importado para os soldados, a demanda pela bebida se expandiu além do campo de batalha e entrou nas casas americanas. Avance cerca de 150 anos depois, e temos uma Starbucks em cada esquina. Meio que parece que aquele logo da sereia deveria estar envolto em uma bandeira americana. Os humanos têm comido pão há cerca de 10.000 anos. A invenção da torrada, que é basicamente pão queimado, é creditada aos romanos, que primeiro torraram pão velho para preservá-lo. A ideia foi um grande sucesso. E a torrada permaneceu um alimento básico ao longo dos séculos. Mas só encontrou seu lugar permanente nos pratos do café da manhã americano no século XIX, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia a promoveu como um café da manhã saudável, rápido e acessível. Naquela época, as pessoas faziam torrada segurando o pão em um garfo ou em uma estrutura sobre o fogo ou fogão. Em 1893, a torradeira Eclipse foi introduzida como a primeira torradeira elétrica do mundo. Mas, embora tenha sido um grande avanço, a máquina torrava apenas um lado de cada vez. Então você ainda tinha que virar o pão manualmente, o que meio que a tornava inútil. Logo por volta de 1919, vários avanços tecnológicos levaram à invenção da torradeira automática. Isso foi seguido em 1928 pela invenção do pão de forma pré-cortado. Foi a combinação dessas duas invenções que tornou a torrada facilmente acessível em todo o país. Mas o que realmente consolidou o lugar da torrada no café da manhã americano foram as mudanças na vida profissional dos americanos. No início do século XX, as classes trabalhadora e média descobriram que não tinham mais tempo para os elaborados cafés da manhã das eras passadas. Então, em vez de preparar uma refeição completa, as donas de casa começaram a preparar cafés da manhã simples e rápidos. Graças à invenção da torradeira e do pão de forma. Com base em seu nome, a maioria das pessoas provavelmente assume que a rabanada é francesa, mas não é. Na realidade, a rabanada não tem uma única origem. A primeira referência conhecida deste prato específico de café da manhã vem de um antigo livro de receitas romano chamado Apicius. Aquela receita, que pode remontar ao primeiro século depois de Cristo, pede ao chefe para remover a crosta de um pão branco fino, cortá-lo em pedaços grandes, melar em ovos batidos e leite, e então fritar a mistura em óleo. Várias outras versões de rabanada continuaram aparecendo por toda a Europa na Idade Média. Assim como a torrada comum, a rabanada era apenas uma maneira de aproveitar um pão velho. Antes da invenção dos cereais, a maioria dos americanos comiam no café da manhã o mesmo tipo de comida que comeriam no almoço e jantar. Mas com a vida acelerando, a pausa para o almoço diminuindo, os americanos começaram a sofrer frequentemente de indigestão. E os especialistas em saúde rapidamente culparam o café da manhã como causa. Esses especialistas afirmaram ser ideal cafés da manhã mais leves e ricos em nutrientes. E foi lá, os cereais foram inventados.
Nos anos 1870, um cara chamado James Caleb Jackson introduziu a granola, que eram pedaços de farinha assada 2 vezes. Mas, por mais apetitosos que parecessem, havia um pequeno problema. Comer granola por si só era praticamente impossível. Os pedaços eram duros como pedras. Como solução, a mãe de Jackson sugeriu molhar a granola em leite ou água morna para torná-la comestível. Pouco tempo depois, um cara chamado John Harvey criou sua própria versão da granola. Harvey fez um pequeno ajuste na grafia do nome do produto de Jackson e presenteou o mundo com o que ele chamou de granola. A granola de Harvey começou a decolar, juntamente com a prática de molhar no leite. Hoje, os cereais são muito mais macios, crucialmente, comestíveis por si só. Mas a maioria das pessoas ainda prefere colocar leite por cima. Atualmente, o suco de laranja é a bebida clássica de café da manhã escolhida pelos americanos. Mas nem sempre foi assim. A história do lugar cativo do suco de laranja na mesa de café da manhã começa nos anos 1920, quando o bioquímico Elmer McCollum deu início à obsessão da América com vitaminas ao exaltar suas propriedades curativas. As grandes empresas aproveitaram e criaram suas próprias invenções, especialmente a Sunkist, que começou a comercializar doses diárias de seu suco de laranja enlatado como contendo todas as vitaminas e nutrientes de que uma pessoa precisa. McCollum mudou de rumo e introduziu a acidose para a América, afirmando ser um acúmulo de ácido na corrente sanguínea que poderia causar fadiga. Para prevenir essa condição, McCollum sugeriu que as pessoas comessem alface e frutas cítricas, que são ricas em ácido. Os responsáveis pelo marketing da Sunkist, que é a empresa que vende sucos enlatados, aparentemente acreditando em tudo que McCollum dizia, rapidamente aderiram ao medo da acidose para promover ainda mais o suco de laranja do que antes. Mas foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que a popularidade da bebida na mesa do café da manhã realmente decolou. Durante a guerra, o governo precisava fornecer aos soldados vitamina C. Então, eles encarregaram todos os seus cientistas de desenvolver um suco de laranja que fosse superior ao tipo enlatado comum da época. Não está claro como eles fizeram isso. Talvez tenham feito suco de laranja com esteroides. Esses cientistas conseguiram em sua tarefa, desenvolvendo o produto que hoje conhecemos como suco de laranja concentrado congelado. O problema foi que fizeram isso 3 anos após o fim da guerra. Estavam tão empolgados que logo pegaram suas pesquisas. E nos anos 1950, o suco de laranja fresco congelado se tornou um item básico nas despensas americanas. Mate sua sede com ajuda. Mate sua sede com o maravilhoso suco de laranja fresco congelado da Flórida, o estado da saúde. O suco de laranja solidificou sua reputação como uma bebida de café da manhã acessível e saudável. As rosquinhas, em sua forma mais simples, rolos redondos com um buraco no centro, têm sido rastreados desde o Antigo Egito. Mas a rosquinha como conhecemos, uma mistura de trigo, ovos e cream cheese, pode ser rastreado até o século XIV na Polônia. Imigrantes alemães que se mudavam para a região na época trouxeram consigo uma das maiores invenções da humanidade, o pretzel. Com o tempo, aqueles pretzels se transformaram em uma das outras maiores invenções da humanidade, a rosquinha moderna. Quando Jadwiga da Polônia, a primeira monarca feminina do Reino da Polônia, escolheu comer rosquinha durante a quaresma, eles começaram a ganhar popularidade entre a nobreza. Enquanto os alemães migravam para a Polônia, imigrantes judeus também o faziam. Na época, os cristãos proibiam que judeus assassem pão em muitas regiões por causa da conexão dos alimentos com o rito da comunhão. Mas a Polônia se tornou a primeira a permitir que judeus assassem e vendessem pão, incluindo as roscas. E foram os imigrantes judeus do final do século XIX que primeiro trouxeram para a América. Apesar da popularidade das rosquinhas hoje, eles não foram um grande sucesso nos Estados Unidos no início. Isso mudaria nos anos 1970, quando explodiram em popularidade em todos os Estados Unidos após a Lenders começar a comercializar roscas congeladas. Agora, os novos donuts estilo padaria americana permanecem mastigáveis e deliciosos por dias e dias. Enquanto estamos falando de produtos assados redondos de café da manhã com um buraco no meio, vamos falar de donuts. O donut moderno, como conhecemos, é amplamente considerado ter surgido no século XVIII, quando imigrantes holandeses os trouxeram para Nova York. Naquela época, eram chamados de bolos oleosos, o que soa mais como um pão de hambúrguer usado do que uma delícia de café da manhã. A receita evoluiu a partir daí, com o capitão de navio do século XIX afirmando ter criado o formato familiar do donut com um buraco no centro. Embora isso seja contestado, o que é certo é que durante a Primeira Guerra Mundial,
o donut se tornou um alimento básico americano. Voluntários na França davam donuts aos soldados americanos nas trincheiras para lembrá-los de casa. Depois, em 1920, um cara chamado Adolf Levitt inventou a primeira máquina de fazer donuts. A capacidade de produzir donuts em massa instantaneamente os tornou um símbolo de progresso. E na Feira Mundial de 1934, eles foram vistos como o alimento do futuro. Naquela época, um donut custava apenas 1 centavo, o que os tornava acessíveis para quase todos, até mesmo para aqueles mais afetados pela Grande Depressão. E nos anos 1950, as lojas da Krispy Kreme estavam em 12 estados, e os donuts eram considerados o alimento de café da manhã essencialmente americano. Mas, embora tudo isso pareça simples o suficiente, as origens dos donuts são contestadas. Versões fossilizadas foram encontradas em assentamentos de nativos americanos, batendo de frente com o que todos acreditavam. Em 1901, o cereal Force mudou o mundo para sempre ao aparecer nas prateleiras dos supermercados com um mascote na caixa, o Sunny Jim. É difícil acreditar agora, mas isso foi um grande acontecimento naquela época. As pessoas não estavam acostumadas com o Capitão Crunch ou o sapo dos Honey Smacks. O Sunny Jim foi um sucesso tão grande que outras marcas de cereal perceberam e começaram a desenvolver seus próprios mascotes. A partir dos anos 1930, mascotes de cereais como Snap, Crackle Pop, Tony the Tiger, Capitão Crunch e Toucan Sam. Então, nos anos 60, o poder estelar dos mascotes de cereais recebeu um grande impulso com a introdução das TVs coloridas nos lares de todo o país. As empresas de cereais usaram seus personagens cativantes, completos com histórias detalhadas e tramas complexas, para promover seus cereais para as crianças. Foi uma tática extremamente bem-sucedida, com um pequeno problema. Os cereais promovidos com mascotes fofos de desenhos animados eram e ainda são, geralmente cheios de açúcar. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, organizações de saúde pública obrigaram as empresas a reduzirem sua segmentação agressiva para o público infantil. A Lei de Televisão Infantil de 1990 limitou o número de propagandas nos programas para crianças. E, em 2006, várias empresas importantes se comprometeram a usar seus personagens para promover opções mais saudáveis. Então, o que você acha? E enquanto estiver por aqui, dê uma olhada em alguns desses outros vídeos estranhos de assuntos aleatórios e curiosos. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos como este. Me ajude a chegar nos 50 primeiros inscritos. Conto com você. Até o próximo vídeo.